Oli, a gente conversava antes de começar a nossa entrevista sobre os acumulados, sobre a chuva que tivemos de ontem para hoje. Já iniciamos uma sexta-feira de maneira diferente. Eu acredito que os produtores também estão contentes. Carla, a gente começa a analisar os prognósticos, as previsões de chuva, né? Então, como dizia os Cleo Kuhn, essas outras pessoas, os meteorologistas, que fazem as previsões. É uma previsão que água, para juntar água, só a partir do mês de junho. Então, quem tem um pluviômetro em casa, quem observa, esse mês de maio nem acabou e nós já estamos mais ou menos em torno de 300 milímetros de precipitação. O que a gente quer dizer assim, a gente quer esclarecer um pouquinho o que representa 1 milímetro de chuva para o produtor, para até o pessoal leigo da cidade que tem uma horta, o que se representa 1 milímetro de chuva? 1 milímetro de chuva representa 1 litro d'água num metro quadrado. Então, tu imagina, já nós no mês de maio, nós estamos com 300 milímetros. Vamos dar um exemplo. Todo mundo conhece um tambor de óleo, diesel, aqueles que tinha antigamente. É 200 litros. É um tambor e meio daqueles de água num metro quadrado para o mês de maio. Então, eu acredito assim, que as vertentes, os olhos d'água, os açudes já acumularam um bom percentual de água, consequentemente também o solo, que é o nosso maior patrimônio de produtividade. Então dá para se dizer assim, que as previsões estão assim bastante com bastante instabilidade, assim, sabe, do acerto. Então, para mês de maio já não terminou e estamos com 300 milímetros. Haja solo, haja cobertura de solo para armazenar e infiltrar toda essa água, porque na outra chuva nós tivemos 170 milímetros em 48 horas, dá para se dizer, e agora nessa última aí estamos já com 130 milímetros em 24 horas. Então nós temos que ter um solo bem protegido, bem descompactado, com boa taxa de infiltração para não encher os rios, açude de terra, aquele barro vermelho, né, Carla? Então, nesse sentido aí, já esse mês de maio está bem satisfatório essa quantidade de precipitação, né? E a gente tem acompanhado os açudes, os produtores do interior nos comentam que juntou mesmo água na última chuva, essa que você citou, de 170 milímetros, mas muitos ainda não têm nem perto do suficiente para abastecer as propriedades rurais, também os animais, a água para os animais, né? Não é ainda... Talvez essa já a gente tenha um salto agora de abastecimento, porque ainda é levado água da Secretaria da Agricultura, obras, a Prefeitura ainda tem levado, na última semana agora que a gente está terminando, para essas comunidades do interior. Com certeza, Carla. Assim, a gente fala em termos de quantidade de água para as culturas, tipo cultura de aveia, cultura de azevém, que o pessoal não tinha largado ainda os animais na pastagem porque não tinha condições de umidade. Mas aquele poço de água, aquela vertente que o cara tira água potável para consumo, para fazer a sua comida, para beber, para até próprios animais tem que ter água potável, né? Então, assim, o que significa? Que o lençol freático, ele baixou muito, porque ficamos aí quase 3 meses aí, sem chuva. Então o lençol freático, ele baixou muito. Mas agora com essas 2 precipitações aí, eu acredito que o lençol freático vai subir um pouquinho, vai ter uma saturação mais de água no solo e vai começar aqueles olhos d'água, aqueles córregos ali já vai começar, correr água, juntar água, entendeu? Então eu acredito assim, que o pior... Claro que a gente não sabe o futuro, mas o pior já passou desse ano, né? Não falando em Covid-19, né? Porque isso aí é outro assunto. Então, falando de estiagem,
eu acho que esse ano que iniciou 2020, 19 e 20 já passou, né? Então, acho que chuva, eu acredito que possa ser regular daqui para frente, né, Carlos? O pessoal está participando com a gente aqui através do WhatsApp, mandando um abraço para você e citando quem entende realmente que a gente tem que se espelhar, elogiando o trabalho de vocês. Ele nos falou que como mudou a pastagem depois dessa chuva. Ele disse que teve na lavoura no domingo. Agora, passado estava uma situação, na quarta ele foi largar o gado, ele dizendo, antes da chuva, pensando, né, como vai ser, e ele disse que já estava outro resultado. A pastagem veio nessa semana de uma maneira, assim, excepcional. O agricultor comenta com a gente lá do Rincão dos Pinheiros. Com certeza, né, Carla, assim, porque nós temos que associar 3 condições para essas pastagens vir. A primeira, ela foi implantada num solo enxuto. E as atividades também durante a lavoura de soja ou milho, que antecedeu essas culturas, foram todas essas atividades, essas práticas, elas foram efetuadas com solo muito enxuto. O que aconteceu? Solo muito enxuto tem um benefício de não haver compactação pelo tráfego de máquinas, colheitadeira, trator, reboque, etc. Então, isso aí é um ponto positivo. Solo enxuto, colheita enxuta, não compactou o solo. Aí tem outro ponto positivo para as pastagens ou as culturas de inverno, essas culturas que estão sendo implantadas agora, que o que aconteceu? Aquela adubação que foi efetuada para a cultura de soja, devido não ter umidade, não ter solução no solo, porque a água, a cultura da soja, o milho, qualquer cultura, ela come e bebe. Quando tu colocar aquele adubo sólido, granulado no solo, ele tem que dissolver, ele tem que entrar na solução do solo. O que é a solução do solo? É os agentes de micro-organismos com umidade para entrar na solução, para derreter aquele adubo, o cloreto de potássio que se põe a lanço, o nitrogênio, fósforo que se põe na linha de plantio. E como a gente teve quase 4 meses com baixa precipitação pluviométrica, baixa infiltração de água, aquele adubo que foi colocado, vamos falar principalmente na cultura da soja, eu não sou pesquisador, mas dá para se dizer que com certeza 50% daquele adubo está lá no solo ainda. Agora, com essa chuva que ocorreu no início de maio e agora, ele vai entrar na solução do solo. E ele entrando na solução do solo, o que vai acontecer? Aquela cultura que está instalada lá, a aveia ou azevém, vai aproveitar o resíduo ou aquele adubo que sobrou da soja. Por isso que com a chuva que deu desses dias e passou 8, 10 dias, a lavoura de amarelo cinza passou para um verde bandeira do Brasil, né? Então, tem várias situações, compactação, resíduo de adubo e essa chuva que veio. Então, Carlos, assim, ó, a pessoa que fica assim, tipo 7, 8 dias sem olhar uma lavoura, vai lá olhar, não acredita que é a lavoura que ele semeou ou que ela foi implantada, entendeu? Com certeza tem... A estiagem causou um baita prejuízo, mas agora ela está nos retornando com essas pastagens, com esse resíduo de adubo para essas próximas culturas que vai entrar, né, Carla? E a gente já entra no assunto que a gente tinha pautado para hoje, que é os cultivares de inverno, a importância, a velocidade dessa semeadura, e você falou também da umidade do solo. A gente vem de uma colheita de soja, assim, ó, bastante tranquila para se efetuar a colheita do soja, porque a produtividade foi bastante, assim, baixa. Nós temos levantamentos, assim, bastante precisos, que a quebra na nossa região foi em torno de 35% a 40%, mais de 40% em determinadas regiões. E o que aconteceu? Como a soja teve pouca palha, nós não tivemos uma boa cobertura de solo. Com isso, apareceram muitas plantas não desejáveis
agora depois da colheita do soja. Então, assim, o que eu quero frisar, assim, ó, para antes de nós colocar uma cultura de inverno, nós temos que fazer um bom controle, Carla, assim, ó, dessas plantas indesejáveis, que estão no lugar errado, que é o papuã, que é a milhã, que é um rebrote de buva, que é um sussuiaiá, é uma capim, rabo de burro, essas invasoras, assim, de difícil controle. Então, assim, ó, tirou-se a soja, não deixa o solo descoberto, porque as cultivares de soja antigamente era de 180 dias. Hoje nós temos cultivares de soja que está num ciclo de feijão, de 90 a 110 dias. E a gente fica, tipo assim, ó, se efetua a colheita ali para o dia 15 de março, fica março, abril e maio, quase que 90 dias descoberto o solo. Então, vem muita invasora que não é desejada. Então, assim, para nós implantarmos agora a cultura de inverno, esse solo já deveria estar coberto com milheto, com o próprio milho grão comum, ou um outro capim, ou um nabo, para nós não deixar o solo descoberto. Nós temos que estar com esse solo coberto 12 meses por ano. Então, assim, ó, sendo específico para a cultura de inverno, teve um acréscimo na área de trigo de 19 para 20, em torno de 23%, o levantamento que a gente tem. E no município, uma área em torno de 10 mil em 2019 para uma área em torno de 14 mil. Acredito que possa passar um pouquinho, ou vai girar em torno disso aí, porque o agricultor aumentou um pouquinho o trigo para diminuir um pouco as despesas, porque a colheita da soja teve regiões aí que não pagou nenhum custo. Então, Carla, assim, ó, a gente tem que ter, assim, os pés no chão para diluir o custo da propriedade dentro dos 12 meses, porque só a soja em 12 meses não vai pagar conta. Então, tem produtores que têm um sistema de rotação dentro da propriedade que põe culturas de cobertura para implantar um milho, cultura de cobertura intercalada para implantar um trigo, e dentro da própria propriedade também um percentual da área que ele usa como para pastoreio. Então, acredito assim, ó, que segundo as previsões também vai ser um inverno bom para trigo. Eu não sei se lá em outubro, novembro, na época da colheita, daqui a pouco chove demais. Daí a nossa lavoura de trigo está pronta e com uma chuva que nem deu ano passado, em 7 dias a gente quase perdeu a lavoura de trigo. Por isso que fazer uma lavoura de trigo hoje é bastante risco. O produtor tem que ter um seguro. Cultivares, tem N cultivares aí de trigo bastante produtiva. Então tem que ter bastante cuidado, assim, ó, no momento da implantação de uma lavoura de inverno, uma cultura de inverno, eu acredito que tem que ter um seguro muito bom e muito bem feito, né? Porque já a gente vê que no verão a cultura de soja, que é uma cultura bastante rústica, tivemos bastante prejuízo, e nós não podemos ter prejuízo agora no inverno, né, cara? Então, vamos acumular mais um prejuízo na cultura de inverno? Não. Fazer uma cultura de inverno bem feita e também procurar um seguro bom, porque senão a atividade assim não se sustenta, né, cara? Você falou nos riscos, né, das lavouras de trigo, falou que muita chuva também atrapalha, assim como aconteceu ano passado, e os produtores aqui questionam: Oli, o que você tem, o que a equipe da Getagri tem de projeções em relação às chuvas para os próximos meses? A gente tem, assim, ó, uma previsão, assim, ó, que vai ser um inverno, assim, mais ou menos bom, uma neutralidade, puxando por um pouquinho menos de chuva, um pouquinho mais enxuto, que a cultura do trigo gosta, né? Mas daqui a pouco, outubro, novembro, dezembro, vai ter um pouco mais de chuva. Então, mas isso aí são previsões, né? Então, previsões a gente não pode, assim, ó, cravar em cima. Então, quem é que sabia dessa estiagem que ia correr 19 e 20? Se alguém sabia, ficou quieto, não falou, né? Então, o que a gente tem que fazer para amenizar essas intempéries, esses riscos? Ou excesso de chuva ou pouca chuva.
Então, assim, ó, agora, na implantação da cultura do inverno, implantar uma cultura, assim, ó, que no momento da prática, que tu corte o sentido do escorrimento da lavoura, não plantar ladeira abaixo, ladeira acima, aproveitar, assim, ó, tem bons materiais de trigo, tem bons materiais de aveia, que deixa uma cobertura muito boa para diminuir custo lá na frente, tanto na cultura do milho como na cultura do soja 2020 e 2021. O que eu quero dizer com isso? O melhor protetor que tem para o solo é aos 12 meses com palha na cobertura. E a melhor cobertura é palha. Quanto mais palha, tu vai ter uma atividade microbiana muito alta no teu solo, os micro-organismos, tipo esses coleópteros como minhoca, coroças, outros bichos que vai fazer galeria, que vai infiltrar água, vai infiltrar o calcário, vai infiltrar todos os nutrientes que tu colocou no solo. Então, para minimizar a cultura de verão, o que nós temos que ter em mente? Que o solo esteja bem corrigido, que esteja descompactado, com bastante palha. O que o produtor diz? Não, mas só palha não controla as invasoras, mas controla muito invasora. O produtor quer fazer um teste, ali para o final de agosto, setembro, ele guarda aí um pouco de semente de papoula, milhã, picão aí, ó, escolha 1 metro quadrado aí no seu quintal ou na sua horta e semeia ali, ó, milhã, papoula e tapa de palha. Põe bastante palha em cima. E semeia 1 metro quadrado do lado sem palha, para ver se vai ocorrer a germinação primeiro naquele que está sem palha ou naquele que está com palha. Pode até nascer, com certeza, vai nascer, vai germinar naquele que tem palha, mas vai demorar mais. Com isso, tu tendo uma boa cobertura de palha, no momento que tu implantar a cultura de soja e milho, quando aquelas sementes que vai receber a luz para ela germinar e a umidade, a cultura do soja e do milho já está com 1 palmo de altura. Então, assim, ó, a palha hoje, a sombra, a palha fazendo sombra, é o melhor herbicida que a gente tem. Mas eu tenho gado na lavoura. Perfeito. Eu tenho gado na lavoura, procurar não passar de 0,7 uma cabeça de gado por hectare e fazer um deferimento. Se não consegue fazer piquete, rotação de pastejo dentro da área, que se defira, que retire esses animais no mínimo 60 a 80 dias antes da semeadura da soja ou do milho, que é a cultura de verão principal, para que haja um rebrote farto e abundante, para que tenha essa palha para efetuar sombra, para evitar essas plantas indesejáveis. E também associado com isso, com a palha, que se faça agora, ou já era para ter sido feito, um bom controle dessas plantas indesejáveis que a gente tem na lavoura. Fazer uma implantação de uma cobertura numa área limpa, para ela te entregar uma área lá no início de outubro, novembro, na semeadura, ou final de agosto, setembro no milho, te entregar uma área com uma boa atividade microbiana, uma boa taxa de infiltração e com uma boa cobertura de solo. Então, eu acredito assim, Carla, que hoje a gente tem cultivares de aveia aí que te deixam de 7 a 12 toneladas de palha por hectare. Tem aveia branca também para grão, que tu consegue tirar 70, 80, até 100 sacos de aveia por hectare e te deixar de 5, 6 toneladas de palha por hectare. Então, oportunidades e oferecimento de cultivares, tanto de trigo, de aveia, de nabo, de ervilhaca, a Cotrijuc aqui tem condições de arranjar, de conseguir, para que não deixasse nosso solo descoberto, deixar em pousio, porque a pior coisa que tem é nós deixar esse solo sem fazer prática nenhuma, porque daí vai vir o produtor que está ouvindo ele vai vir nabo, vai vir flor roxa, vai vir buva, vai vir poaia, vai virar um canteiro
de invasoras da nossa lavoura. E a nossa lavoura, nossa gleba, nossa área que a gente cultiva, ela tem que estar no limpo. Assim tu diminui o custo. Então a gente falar de cultivares é muito objetivo. Daqui a pouco um solo vai uma cultivar X, que tem um pouco mais de potencial, porque o solo tem um pouco mais de potencial. Outra cultivar vai nesse outro solo, que tem um pouquinho menos de potencial, uma cultivar mais rústica. Mas eu tenho várias opções de cultivares, de gramíneas de inverno para cada área. Então, assim, consulte um técnico, consulte seu agrônomo, faça a sua lavoura, mas fazer bem feito e fazer o que gosta é o que dá resultado lá no fim. Então, tu tem que fazer a coisa com amor, com vontade, com dedicação. Em qualquer atividade que tu for fazer, tu tem que gostar do que tu está fazendo. Fazer com dedicação, se empenhar o máximo para que no fim tu tenha o teu resultado. Com certeza, importante essa finalização que você fez, como em todo trabalho, né? A dedicação, gostar do que faz, e o produtor, ele merece esse reconhecimento. A gente tem um ano inteiro para ele se recuperar agora dessa colheita que não foi tão boa para, se não podemos dizer 100%, 99% dos produtores tiveram uma colheita que deixou a desejar. Então, essas suas palavras, Oli, estimulam esse trabalho. Eles já são acostumados a se reerguer e com certeza dessa vez não vai ser diferente. Eu tenho só assim, Carla, assim, vamos falar agora do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos uma estiagem muito forte dentro do Rio Grande do Sul, atingindo todas as regiões do nosso estado. Nós estamos com esse Covid-19 aí, que é uma coisa que a gente não sabe quando que vai acabar. É um inimigo oculto que qualquer hora pode bater na tua porta, na porta da minha casa, de qualquer um aí. Tomara que siga essas situações aqui no Rio Grande do Sul, a gente ter bastante cuidado, que a gente não perca muitas vidas, e junto com isso toda a parte política, entendeu? Então hoje nós temos uma seca, temos Covid, temos a parte política, assim, o que a gente quer? Que essas interferências que vêm de fora, ocasionais, elas não interfiram muito no produtor. Naquele que produz a cenoura ali na pequena propriedade, a cabeça de repolho, a beterraba, porque produtos da cesta básica tem muitos produtores. Não é só, eu não falo só no produtor de soja, no produtor de trigo, no produtor de milho, de canola. Eu também penso naquele produtor que planta aqueles 1000 pés de cebola para trazer aqui para a feira, naquele produtor que planta a sua alface, o seu repolho, a beterraba, entendeu? Eu acredito assim, que esses eventos extra que nós ganhamos aí, que é a estiagem, esse vírus, que não tira a nossa vontade, a nossa força, assim, de produzir. Porque a mídia diz assim, o agro é top, o agro é pop, o agro não sei o quê. Quem é o produtor. Se não fosse o produtor, não teria o agro. O agro não parou e não vai parar. Podemos passar por esses percalços, a nossa estrada pode ter vários buracos, mas a gente consegue transpor e a agricultura não vai parar. Porque se parar a agricultura, parar a produção de alimentos, tanto alimentos vegetais como de grãos, cereais, aí vai matar muito mais gente do que está acontecendo. Então, assim, nós temos que ter políticas agrícolas, nós temos que ter planos de seguro, nós temos que ter, assim, uma estabilidade e uma segurança, tanto para o criador de gado, para o criador de galinha, para o criador de ovelha, para o produtor de soja, de feijão. Nós temos que ter uma política mais agressiva para segurar o resultado. Porque todo mundo, produtor é isso, produtor é aquilo. Mas hoje, se tu for fazer uma pesquisa, o dinheiro mais caro que tem dentro dos bancos é para a agricultura. Porque tu tem o juro do banco, tu tem o seguro e tu tem as taxas de serviço. Hoje dá em torno entre taxa de serviço, juro e seguro, dá em torno quase que de 20%.
Então isso é um dinheiro muito caro. Então eu acredito assim, ó, que deixe o produtor trabalhar, dê condições para o produtor trabalhar. Tendo o alimento à vontade, abundante, pessoas bem nutridas, te garanto que vai ter bem menos morte do que está acontecendo, porque tem hoje pessoas que estão vindo ao óbito, que pode ser pelo Covid, mas tem trabalhos aí que é por subnutrição, falta de vitaminas, complexo. Então, assim, ó, isso aí está tudo dentro da agricultura, né? A vitamina está dentro da bergamota, está dentro da banana, está dentro da laranja, está dentro da cenoura, de tudo isso aí. Então, assim, ó, tu engloba, tu fecha o cerco no nosso município, porque aqui no nosso município a gente se produz tudo, né? Então é isso que a gente quer deixar um recado para o produtor, que não esmoreça, que erga a cabeça, que isso vai passar. Porque eu sempre tenho ideia em mente, quando a Costa Weber ali, a mãe do Paulinho e do Fernando, ela disse, ó, eu passei pela guerra, eu passei por dificuldade financeira, eu passei por dificuldade de saúde, mas só tem uma palavra para a gente vencer tudo isso aí: trabalho, amor e dedicação. Oli, muito obrigada pela tua participação. Poderíamos ficar horas conversando com você. Importante recado, a gente terminando uma semana, hoje é sexta-feira. Obrigada pela participação. Um abraço a toda a equipe da Getagri, a gente sabe do empenho de vocês, dessa assistência ao produtor, e bom trabalho, que sigamos firmes e vamos vencer tudo isso. Obrigado, Carlos, e sempre é bom frisar, vamos erguer a cabeça, vamos lavar bem as mãos com sabão, vamos sair na rua quando precisamos, com máscara, vamos nos cuidar e vamos nos cuidar a pessoa que está perto de nós. E que todos tenham um bom final de semana e que essa pandemia aí, ó, passe rápido para a gente poder voltar a conviver normalmente na sociedade. Mas o importante é nós não perder ninguém, o importante é a gente proteger quem a gente gosta, quem a gente ama, e dar condições para as pessoas que vivem do teu lado também se proporcionar dessas atitudes. É o meu bom dia e muito obrigado.